Dando continuidade, vamos chamar agora a Luciana Bolonini Ferreira Machado. Ela é graduada em Sociologia e Política, pós-graduada em Economia Solidária e Tecnologia Social pela Unicamp, Escola de Extensão, em Gestão Pública Municipal pela Unifesp. Especialista em Desenvolvimento Social na Secretaria de Desenvolvimento Social, atuando na Proteção Social Especial desde 2016, no projeto de reordenamento dos serviços estadualizados de acolhimento institucional para pessoas com deficiência. Oi, boa tarde. Então, como ela me falou, eu estou aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Ela é o órgão gestor estadual da Política de Assistência Social, né? Na política de assistência social, nós não ofertamos moradia enquanto um programa habitacional, mas nós ofertamos serviços e temos os serviços de acolhimento institucional e para as pessoas com deficiência, entendendo que para muitas delas o acolhimento institucional não é provisório, é permanente, porque muitas delas acabam perdendo as famílias, né? A gente, dentro dessa política, tem o serviço de residência inclusiva, que é dele que eu vou falar um pouquinho hoje. Então, antes eu vou não sei se todo mundo conhece a política de assistência social, ela é uma política nacional. Ela foi constituída lá em 1988, na Constituição, e ela garante assistência social para habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Para as pessoas com deficiência, não importa a deficiência. A gente não tem serviços exclusivos para as pessoas com deficiência intelectual. O CIAN é uma organização, né, considerada uma entidade socioassistencial, né? Então, é um prazer estar aqui, podendo trazer essa contribuição da política pública e a discussão dos serviços socioassistenciais nesse simpósio. A gente também tem a Lei Orgânica da Assistência Social, que garante, né, o benefício de prestação continuada. Muitas pessoas conhecem ele como BPC-LOAS, mas ele é um benefício socioassistencial garantido tanto na Constituição quanto na política de assistência social. E temos a Política Nacional de Assistência Social, de 2004, o Sistema Único de Assistência Social, que cria os serviços, e entre eles o acolhimento institucional, pensando as pessoas com deficiência em duas modalidades, o abrigo institucional e a residência inclusiva. O acolhimento institucional, antes, né, eu acho que a Fernanda fala um pouco, quando ela traz aquele quadro, né, da segregação, da integração e da inclusão. Antes, o que a gente tinha enquanto acolhimento institucional, antes da política pública? Eram localizados em áreas distantes das residências e das cidades, as pessoas não tinham convívio comunitário e sua maioria eram instituições com grande número de acolhidos. Isso ainda existe em todo o território nacional. A gente vem fazendo um trabalho, que é esse que eu estou fazendo, do reordenamento, que, na verdade, é desmontar as grandes instituições, trazendo para um modelo de acolhimento menor, onde um deles é a residência inclusiva. Muitas vezes essas pessoas permaneciam a vida toda institucionalizadas, entrando quando criança e só saindo da instituição quando morrem, né? Tem até um relatório de uma ONG internacional que é chamado Eles Ficam Até Morrer, que é um relatório sobre o processo de institucionalização das pessoas. As pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência intelectual e todos esses públicos complexos que a gente hoje pôde conhecer e ouvir aqui, são as pessoas que são mais institucionalizadas, porque são as pessoas que têm maior dificuldade, de fato, de ter uma vida ativa. As famílias têm muita dificuldade. As famílias, quando muito empobrecidas, elas têm muito mais dificuldade em ofertar, né, um suporte para ficar com essas pessoas. E a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Hoje a gente tem um conjunto de serviços que são considerados serviços de assistência social, né? Ela prevê que os acolhimentos institucionais devem ter capacidade máxima de 50 pessoas, o que ainda é considerado muito grande, né? E as residências inclusivas com capacidade máxima para 10 pessoas.
No Estado de São Paulo, dentro desse processo do reordenamento, a gente garantiu que o acolhimento das pessoas com deficiência, caso assim seja necessário, ocorra em residência inclusiva com até 10 pessoas, e a gente tipificou um serviço de acolhimento institucional com no máximo 20 pessoas, achando que 50 pessoas não há condição de fazer qualquer tipo de trabalho. Então, hoje a gente entende que, no máximo, essas instituições podem ter 20 pessoas dentro de uma política estadual de oferta direta do Estado. Esses serviços, eles visam, tanto o abrigo institucional, com esse número de pessoas reduzidas, até a residência inclusiva. Eu falo reduzido, gente, porque existe no território instituições que acolhem 100 pessoas, 120 pessoas, 80 pessoas. É muita gente, é praticamente um depósito de pessoas com deficiência. E não há trabalho que dê para ser feito, não há individualidade, não há construção de nada nesse pessoa. As pessoas eram colocadas lá, dentro da lógica da segregação, e assim permaneciam a vida inteira. Então, os serviços hoje, dentro da política de assistência social, visam construção de nível de autonomia, dignidade, pertencimento e proporcionar a efetivação da garantia de direitos. Entretanto, as práticas de acolhimento ocorrem ainda em grandes contingentes. São ofertas massificadas, manutenção de situações de isolamento. Era esconder o que estava fora de padrão, oferta de cuidados de higiene e alimentação e uma lógica de isolamento. O que nós temos hoje? O grande desafio é impulsionar que essas ações sejam rompidas, que a gente rompa com essa prática da institucionalização. A gente ainda vai ter institucionalização, a gente ainda vai ter uma parte da sociedade bastante empobrecida que vai acabar na institucionalização. Jovens com deficiência intelectual, e quando os pais morrem, essas pessoas acabam indo para acolhimentos institucionais. Então, a gente quer garantir que elas vão para serviços de acolhimento institucional com qualidade, com garantias de direito, com dignidade. O que a gente precisa fazer? Construção de novas práticas dentro da política de assistência social, de uma nova cultura do acolhimento e ressignificar o trabalho profissional. O trabalho profissional, ele é impulsionador de uma nova vida, de criação de autonomia, e ofertar os serviços dentro da lógica assistencial e não mais dentro da lógica assistencialista. As residências inclusivas, elas querem romper com a prática de isolamento, ela procura uma mudança de paradigma na estruturação de serviços, e elas rompem com essa ideia de que os serviços estão em áreas afastadas. Hoje, as residências inclusivas que existem no território nacional e também no estado de São Paulo, todas elas estão dentro da cidade. As pessoas que viviam lá no isolamento vêm para dentro da cidade e passam a ter uma vida de convivência. Não é fácil. Quando a gente pensa os municípios do interior de São Paulo, municípios super pequenos, a princípio é muito tenso com o município, mas a gente já tem experiências muito bonitas e muito legais sobre esse projeto. Elas são residências adaptadas, com estrutura física adequada, localizadas em áreas residenciais das comunidades. Devem dispor de uma equipe especializada e metodologia adequada para prestar o atendimento personalizado e qualificado. Cada morador da residência inclusiva tem um plano de atendimento próprio, onde ali é traçado como que vai ser feito o seu processo de desenvolvimento e todas as suas necessidades, incluindo necessidades de outras políticas públicas. Precisa de saúde? Então vai acessar a rede de saúde. Precisa de educação? Vai acessar a educação. Precisa de trabalho? Vai acessar o trabalho. Esse é o processo de desinstitucionalização. Não quer dizer que ela não vai estar vivendo num serviço institucional, mas ela não está presa dentro daquele serviço. Os objetivos: ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e adultos com deficiência,
Esse serviço é só para pessoas adultas, né, acima de 18 anos. As crianças com deficiência, caso há necessidade de serem institucionalizadas, devem ser feitas junto com as outras crianças que não têm deficiência, nos abrigos para crianças e adolescentes. Promove a inclusão de jovens e adultos com deficiência em situação de dependência na vida comunitária e social. Contribui para a integração e superação de barreiras e contribui para a construção progressiva da autonomia, maior independência, desenvolvimento das atividades diárias. Isso inclui o trabalho, né? Uma dos eixos que tem da autonomia é a questão da inclusão no mundo do trabalho. Não tenho só 2, eu vou porque eu quero passar um videozinho. A capacidade, como eu falei, já são para 10 jovens com situação de dependência, né, que não têm condições de autossustento, então precisa ir para um serviço de assistência social. E aqui é a equipe técnica que compõe o serviço. Tem um coordenador, um assistente social, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, cuidadores, um cuidador para cada 6 moradores, e um auxiliar de cuidador. Tá? A ideia é que essa equipe não more dentro da casa, ela é uma equipe de apoio, apenas o cuidador, auxiliar de cuidador, e tem uma pessoa que faz limpeza, cozinha, auxilia nesse serviço, mas aquela equipe técnica do coordenador, assistente social e psicólogo e terapeuta ocupacional, ele vai à casa para desenvolver trabalhos lá dentro. Para concluir, eu trouxe aqui um videozinho, dentro desse processo do reordenamento. Essa é uma das nossas casas novas, que essas pessoas viviam dentro de uma instituição muito grande, para 100 pessoas, e hoje a gente já tem 10 moradores numa casa menorzinha, reconstruindo a vida. Eles estão aprendendo a cozinhar, a cuidar da própria casa, num processo de construção de autonomia. Em homenagem ao Dia do Assistente Social, estamos visitando hoje a residência inclusiva do Pequeno Cotolengo, localizada no município de Cotia, na Grande São Paulo. Vamos conhecer como funciona a casa, quem são as pessoas que aqui são atendidas e como que é realizado o trabalho pela equipe dos profissionais. Funcionamos como uma casa normal, como a que eu tenho, a que você tem. Temos 10 moradores aqui na residência, todos do sexo masculino. A gente tem uma faixa etária de 18 a 55, 56 anos, mais ou menos. Todos os meninos, né, os rapazes, possuem deficiência mental e física. O trabalho da terapia ocupacional, ela abrange todas as ocupações, né, das atividades diárias. Então, desde o momento em que eles acordam, o objetivo da terapia ocupacional é instruí-los a realizar as atividades comuns de um morador de uma residência. O trabalho da psicóloga dentro da residência ele é bastante amplo, então desde de ajudá-los a resolver os conflitos pessoais, nas brigas, nas angústias, nas frustrações que acontecem numa casa. Buscar a qualidade de vida, um melhor bem-estar para ele através da garantia de direitos é a maior realização que eu tenho profissionalmente. A maioria deles abandonados ou por questões de maus tratos familiares. Então, muito quando crianças foram retirados da família e foram institucionalizados. E hoje estão aqui conosco nesse novo projeto. Uma das atividades é essa que nós estamos fazendo, que é a pintura da caixa. O grande objetivo disso será, eles vão utilizar essas caixas que eles estão produzindo para que guardem os seus pertences. Então, nós trabalhamos as atividades lúdicas com foco na reabilitação física, na reabilitação cognitiva e na reabilitação social, inclusão social principalmente. Eu brinco com eles, esquece aquela fase que ficou lá atrás, que foi de muito sofrimento, virou a página e agora é uma nova fase regada de muita felicidade, de muito amor, de muito carinho, de muito cuidado. O principal objetivo que eu tenho aqui como psicóloga na residência é auxiliar esses meninos e proporcionar momentos de felicidade para eles. As atividades são mais internas, né? No cuidado mesmo da casa, com o cachorro, com as plantas, com a própria limpeza da casa.
Eu acho que a luta pela justiça social, por uma sociedade mais humanizada, é o que fortalece o trabalho, fortalece as pessoas, e é isso que a gente tem que buscar diariamente. O governo tem uma parceria muito importante, né? Ele faz todo o repasse mensal para pagar todas as despesas da casa. Esse é o nosso videozinho. Eu acho que ele mostra, essas pessoas todas viveram muito institucionalizadas, por isso que a coordenadora está falando que o trabalho é muito interno, né? Teve jovens que foram para lá e chegaram na casa, quiseram voltar para a instituição grande. Então, depois que eles se habituarem a isso, vai ter uma segunda fase, que aí é começar a ir para os projetos externos. Tá bom, gente? Agradeço o Cian a oportunidade de trazer, né, esse projeto. É isso que a gente quer investir enquanto política pública de assistência social para o acolhimento das pessoas com deficiência. Bom, obrigada.